Oi, gente, boa tarde. Começando nossa live aqui pós-carnaval. Mônica chegando, deixa eu chamá-la. Pera, Moniquinha, vamos lá. Pronto. Acho que eu chamei. Enquanto isso, eu vou botar aqui o nosso tema da nossa live. Chegou. Oi! Eu ouvi até um suspiro seu, você entrou. E, gente, por falar em tempo, o que a gente faz com o nosso tempo, né? Pois é. Mas Bom deu dia a todo certo. mundo. Deixa eu botar o tema da nossa live aqui, que é o que você faz com o seu tempo livre. Super sugestivo para uma quinta-feira pós-carnaval, né? Eu estava até pensando, né? Eu falei, gente, será que você tem tempo livre, né? Até depois que a gente pensou esse título, eu ainda pensei, gente, tomara que todo mundo que esteja entrando aqui se dê conta de que tem tempo livre, ou Sim, que precisa ter tempo livre, exatamente. porque o Peraí, deixa eu ver. título já faz a gente partir do princípio que a gente tem tempo livre. Será que a gente tem tempo livre? Poderia ter uma interrogação também, poderia ser uma outra forma. Eu botei com interrogação até o que você faz com o seu tempo livre. Bom, então vamos começar. Você apresenta a base para quem está chegando agora, para quem não conhece a gente. Hoje só Apresento. seremos nós duas. Hoje temos nós duas, porque as outras estão sem tempo para entrar na live, a gente falando de tempo, ou pelo menos estão com outras demandas nesse momento, que eu acho que é um pouco isso, né? Nós somos 4 mulheres de profissões diferentes, uma que trabalha na área do direito, a Olivia Furtz, a outra na de finanças, a Bebel Montenegro, eu e a Patrícia Pires. Eu sou a Mônica Lobo, eu sou terapeuta de família e casal, e a Patrícia é terapeuta individual, embora também tenha uma lente nessa visão sistêmica, que é onde eu me ancoro para a minha prática. E nós 4 temos esse projeto que se chama Base Diálogos, que é uma forma virtual de comunicar experiências, conhecimentos, trocar informações, para ajudar as pessoas a refletirem sobre eventos ao longo do ciclo da vida, que tem a ver com essas 4 profissões, na verdade, ou com esses 4 segmentos: a parte da lei, do direito, a parte das finanças, as relações e o indivíduo, que somos as nossas expertises. Então, a gente grava uma live toda semana, dentro das nossas possibilidades, com temas diferentes, ligados a cada uma dessas áreas, e esses temas ficam gravados depois no Facebook, é Aqui, isso? Não, aqui no no YouTube. Depois a gente YouTube, vai pro exatamente. YouTube e a gente categoriza, né? Por demandas. Então, assim, a nossa intenção, que eu acho que é o que a gente deve pensar, qual é a intenção do que eu estou fazendo, é que a gente divulgue as nossas experiências, as nossas vivências e as nossas aprendizagens para o maior número de pessoas que muitas vezes não têm acesso aos nossos consultórios e escritórios, mas que com essas informações possam viver melhor, ou pelo menos com mais consciência e responsabilidade. Então, se vocês conhecem pessoas que tenham esse interesse, que possam aproveitar desse nosso bate-papo semanal, curte, manda aviãozinho, chama, divulga, porque essa é a nossa intenção. Bom, é isso. E hoje
umas pessoas que escrevem. Eu vou tentar ler os comentários, tá, Tá, pessoal? tá. Tem umas pessoas que estão escrevendo em espanhol, provavelmente, aí eu não sei se eu vou conseguir, mas a gente pode até tentar. Vamos começar explicando por que a gente pensou nesse tema. Não foi à toa, né? A questão do tempo livre aqui no Brasil, né? Para quem está no Brasil, para quem é brasileiro, a gente teve uma pausa para o carnaval. Dizem que o ano só começa depois do carnaval. Então a gente pensou em trocar aqui, refletir sobre o que a gente está fazendo com o nosso tempo livre, porque eu particularmente penso que o descanso, né? Eu vejo o tempo livre como um momento de descanso, como um momento de pausa, que é extremamente importante, tanto quanto, enfim, estar produtivo, estar, né, trabalhando, em qualquer que seja, socialmente, o seu trabalho mesmo, de fato, para gerar renda. E aí eu vou fazer as provocações iniciais, Mônica. Pode Eu fazer. acho que o fato da, da, da globalização, né, da internet, do smartphone na nossa mão, isso vem atrapalhando o descanso, o tempo livre das pessoas. Então, é isso. O que você pensa sobre isso, o que você faz com seu tempo livre, se você concorda com essa provocação, se vocês concordam, né? Na verdade, é uma reflexão, uma provocação para a gente pensar sobre o que a gente está fazendo, né, com esse nosso tempo livre. Acho ótima essa sua provocação e acho que tem a ver com o momento que a gente está fazendo, né? A primeira pergunta é: você consegue ter tempo livre e o que você faz, né, com esse ócio? Se você consegue entrar em contato, e aí eu acho que tem a ver com uma questão que é muito atual, com a sua ansiedade, né, e a sua necessidade de estar sempre em contato e estar sempre atualizada em tudo que está acontecendo. Eu acho que a internet, todas as redes sociais, trouxeram uma dimensão que ela é fake, entre aspas, porque você só vai aparecer o que você quer que apareça, e quando isso não acontece é um problemão para você. Então, você cria, muitas vezes, uma identidade para o outro, então você não está conectada com você, nesse sentido, quem sou eu na fila do pão, ou é quem que o outro acha que eu sou na fila do pão. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que traz uma sensação de a coisa da rede social, ao mesmo tempo que traz uma companhia e te dá a sensação de que você não está entrando em contato com você mesmo, é uma sensação falsa, né? Você aumenta a sua ansiedade, não acalma a sua ansiedade, aumenta a sua ansiedade. Então, para as gerações mais novas, eu vejo o quanto que isso está tomando uma dimensão importante e preocupante. E eu acho que tudo é válido, não estou dizendo que isso não seja bastante necessário e útil para muitas coisas, mas como qualquer ferramenta tem que ser cuidado. Então, achamos que esse tema hoje, depois de 4 dias de carnaval, 5, seria um bom tema para as pessoas pensarem o que elas fizeram com esses 5 dias de carnaval. Se foi um kit aturdimento e você nem parou para pensar, se você usou isso em benefício de alguma reflexão, se você conseguiu dosar. O que você fez do seu tempo no carnaval, Patrícia?
Eu aproveitei o meu tempo livre da maneira que eu acreditei que eu deveria fazer, né? Eu peguei meus filhos, eu aluguei uma casa fora do Rio e eu me programei mesmo para não ter obrigações com nada, nem até com leitura, nem até com assistir uma série, estar longe do celular. Isso foi algo que eu me programei para fazer nesse meu tempo livre, para eu poder realmente passar o meu tempo livre dando atenção às pessoas que estão ao meu redor, com de fato, né, se fala muito de mindfulness, né, que é você estar presente, porque às vezes a gente está com as pessoas, mas a gente está no celular e a cabeça não está ali de fato, então você não registra. E aqui eu faço a minha culpa nisso, né? Quando, né, eu percebi que no meu tempo livre, eu tô no meu tempo livre, eu tô com as pessoas, mas eu tô respondendo alguma coisa de trabalho, porque hoje em dia é isso que o smartphone traz pra gente, né? Você está no seu tempo livre, mas você não desliga de fato de algumas obrigações de alguém, oi, peguei seu contato, você pode marcar uma consulta, e aí você acaba fazendo aquilo ali naquele momento. E eu acho que atrapalhava o meu tempo livre. Então, eu fui para o mato, me desliguei, né? Procurei me desligar de estar ligadinha, resolvendo, sei lá, a pia que quebrou e tal, afastada do celular, também sem me obrigar, estou com meu tempo livre, que já é pouco, então eu preciso ler um livro, porque aí foi o que você falou, né, Mônica? A gente vê as pessoas na rede social postando, eu já li 10 livros em 4 meses, aí você vê, gente, eu não li nenhum. E aí deixa de ser um prazer para começar a ser uma obrigação. Então, nesses 4 dias, eu realmente consegui fazer isso, estar presente no momento presente, o máximo possível desligada da possível, né, gente? Não é, né, como a Mônica falou, eu acho que tudo é a questão do equilíbrio. Na minha vida, eu estava achando que estava tendo um desequilíbrio, então consegui. Eu aproveitei esse tempo realmente para fazer isso, porque eu estava precisando disso. E você? Eu estava te ouvindo, né? E eu acho que a gente também tem uma variável, cada um de nós e quem está entrando aqui também, estamos em momentos do ciclo vital diferentes, né? Cada uma tem o seu ciclo vital e o que eu faço com o meu momento, nesse momento da minha vida, dentro do tempo que eu estou vivendo. Então, a coisa curiosa é que, assim, eu resolvi não ter nada programado. Uma coisa que é rara para mim, porque eu geralmente sou muito programada, tenho projetos e planos, mas eu ia estar sozinha, minha família estava cada um num lugar, eu não fiquei com vontade de encontrar com ninguém nesse sentido de pegar um carro ou pegar um avião, eu tinha que me deslocar. E eu moro num lugar super agradável, que tem verde em volta, e eu falei, eu quero ficar na minha casa nesses dias de carnaval. E uma coisa que eu me dei conta, Patrícia, eu fiz no meu tempo livre, sabe o que eu fiz? Olhei para o céu. Alguém aqui olhou para o céu ao longo desses 4 dias? Eu O céu estava uma coisa de uma cor de azul. Eu falei, nossa, que delícia que eu estou aqui, ouvindo música, na verdade não estava tão sem fazer nada, mas assim, olhando e pensando e assim, e vivendo aquele momento que eu estava ali, eu e eu. Boa companhia para mim, cuidando de mim. Eu acho que foi o que eu fiz isso ao longo desse dia. Eu cuidei de mim nesse tempo livre. Cozinhei, nadei, andei, fui ao cinema,
li. Pois é. Fala. Não, pode falar, pode falar. Lucinha está falando aqui que você foi convidada. Na verdade, a Lucinha ela faz parte de um grupo muito querido de amigas da vida toda que estamos vivendo o mesmo ciclo em termos da idade, mas momentos diferentes em relação à especificidade de cada uma. Tem umas que estão viúvas, tem umas que estão casadas, tem umas que têm filhos dependentes, tem outras que não têm filhos dependentes. Cada pessoa, independente do seu ciclo vital, tem situações diferentes, né? E quando eu falei, não sei o que eu vou fazer no carnaval, ela falou, vem para cá. Mas eu acho que eu queria fazer esse teste comigo mesmo e fiquei feliz de ter feito esse teste, porque foi bastante produtivo produtivo no sentido do meu cuidado, da minha intenção, que era cuidar de mim ao longo de uns dias que eu não tinha nada para fazer. Esse nada para fazer. Alguém falou aqui, né? A Silvia, isso é uma coisa que eu aprendi, cuidar, né, de mim. Então, por exemplo, no seu tempo livre, você cuidou de você. Eu, no meu tempo livre, eu cuidei das minhas relações. Porque, pessoal, falem aí o que vocês fizeram no seu tempo livre, o que vocês gostam de fazer no tempo livre, né, de vocês, que eu acho que o tempo livre, na verdade, é o momento da pausa, que é extremamente necessária para tudo. Por exemplo, se a gente está fazendo um exercício físico, se você faz ele todo dia e não dá uma pausa, isso não faz bem para o músculo, ele não cresce direito do jeito que tem que crescer. Eu não sou educadora física, não, mas já me falaram isso, né? Já li sobre isso. Até, por exemplo, nas músicas, né? A batida, de repente, tem uma pausa que, né, vem depois a melodia, pausa. É tão importante quanto ser produtivo, né? É tão importante quanto você está fazendo algo. Eu acho que é fazer algo, né? Essa pausa, esse ócio, por assim dizer, de não estar, sim, se sentindo obrigado, na necessidade de estar fazendo alguma coisa. E eu acho que é isso que acontece. Como, por exemplo, eu não sei se isso acontece com você, Mônica, mas isso acontece comigo. Aqui, eu vou falar exatamente sobre isso, Lucinha. Pensar faz bem. Você tem a pausa do almoço. Estou no almoço sozinha. Aí você está com o celular ali do lado, você passa. Aí você vê umas besteiras. Você não para pensar, pelo menos eu, tá, gente? Para pensar na minha vida como eu pensava antigamente, né? Para pensar em alguma coisa. Porque você está ali no seu tempo livre, mas se alimentando de um monte de coisa. Não são coisas ruins, não estou nem querendo dizer que é só coisa ruim, mas você não abre espaço para o nada. Agora, você falou uma coisa que eu queria compartilhar com você. Fiquei com essa frase da Lucinha, pensar faz bem, né? Eu concordo com essa frase. Tem a questão do celular, que também a gente não pode achar que é só uma fuga e uma questão da ansiedade, de lidar com a sua ansiedade, você fica querendo controlar o que está acontecendo, ou está sempre atualizada. E eu fiquei pensando assim, mas eu fiquei sem fazer nada? O que é sem fazer nada, olhando para o céu? Aí eu fiquei pensando na dose das coisas. Porque o celular e qualquer outra é uma troca com o mundo. A questão é o quanto que eu consigo equilibrar essa troca, porque eu fiquei com 2 livros me fazendo companhia nas horas que eu estava com vontade de ler alguma coisa. Mas a minha leitura, que pode ter o mesmo efeito do celular, me faz pensar. A minha leitura estimula a reflexão. O celular, desde que tenha uma crítica, desde que tenha um olhar
não sei, o que eu estou buscando, o que me interessa, é extremamente saudável. Não é uma coisa para criticar. Ah, não, as crianças, os adolescentes não saem do celular, mas eles fazem coisas, conexões muito produtivas, desde que eles tenham o controle de abrir e fechar, de ligar e desligar, de parar e refletir, né? Eu acho que essa pausa que a gente está provocando hoje nas pessoas é ter essa visão do tempo, né? Como um dos livros que eu li daquela Ana Cláudia Arantes, que ela fala que o envelhecimento é como se você se preparasse para uma viagem no deserto, que tem algum momento da sua vida que você vai estar no deserto. E, entre aspas, eu fiquei um pouco numa prévia, numa van-première do meu deserto. E o que eu faria se eu tivesse no deserto? Que recursos eu levei para esse deserto? Eu preciso de livros para o deserto, eu preciso de conexões, porque mesmo no deserto, de vez em quando, vinha uma mensagem de um filho, vinha uma mensagem de uma amiga. Eu preciso de dar conta do meu protagonismo. Eu posso escolher um filme, sentar e ir ao cinema sozinha, sem companhia. Hoje eu vi de uma pessoa, não fui ao cinema porque eu não tinha companhia. Eu fui jantar sozinha e fui ao cinema sozinha. E fiquei feliz, sentada no restaurante, olhando as pessoas e dizendo assim, ai, que bom. Sem celular, porque isso é uma outra coisa, né? E observando, refletindo, entrando em contato como eu estava me sentindo. Então, assim, foi muito rico, a palavra é essa, foi muito rico essa conexão comigo mesmo. E eu acho que a gente precisa ter tempo para nos conectarmos conosco. E eu acho que, às vezes, a gente entra num modo rotação, 500 mil por minuto, e a gente esquece disso. Eu sou uma que preciso cuidar disso, porque, como brincam as minhas amigas, eu sou muito mais formiga do que cigarra. Eu acho que eu fui um pouco cigarra nesse tempo do carnaval. Foi, é verdade. Que você é essa pessoa que está sempre. Eu até brinco que a Mônica, de nós quatro, ela é a mais velha. E para mim, ela é a que mais está sempre, enfim, fazendo algo. E não quer dizer que ela não tenha tempo livre, né? Mas está sempre sabendo usar o tempo dela de alguma forma e produzindo e fazendo coisas. E acho que você sabe usar muito bem o seu tempo. E quando você, né, fala isso, Mônica, de ir almoçar sozinha, ir no cinema, eu também sou dessas. Eu acho maravilhoso você poder conseguir, porque infelizmente você sabe que tem pessoas que não conseguem, ou não gostam, ou se sentem desconfortáveis, até gostariam, mas não ficam confortáveis em estar na própria companhia, e aí deixam de fazer coisas que gostariam no tempo livre por uma falta de companhia. É Isso não verdade. acontece? Agora, eu fiquei pensando, quando eu estava pensando nessa live, foi uma das coisas que eu também pensei ao longo do tempo, que eu sabia que a gente tinha esse tema hoje, e aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, com quem eu aprendi, né? Com quem eu aprendi a produzir de uma forma organizada, porque eu acho que eu relativamente produzo de uma forma organizada, e produzo bastante, eu acho, e reconheço, e valorizo essa minha produção, e com quem eu aprendi a talvez refletir um pouco, pensar, ter esse ócio, né? E aí vem a imagem da minha mãe e do meu pai muito forte, de uma maneira complementar. Meu pai era uma pessoa muito mais meditativa, ele adorava filosofia, ele lia budistas, ele gostava muito de ler, ele era muito mais contemplativo e a minha mãe ativa. Eu acho que eu tenho um modelo mais parecido com o da minha mãe, mas eu puxo essa nuvenzinha para mim
de vez em quando, principalmente agora, que eu estou tendo esse benefício de ter tempo para mim. Não tenho filho. Quando você fala cuidei das relações, eu estou num momento que eu posso cuidar dessas relações afetivamente, mas não mais objetivamente. Meus filhos não precisam da minha presença, precisam da minha afetividade, mas precisam cada vez menos da minha presença. Então, acho que o momento do ciclo vital também traz essa diferença. Porque já teve um trabalho de formiguinha ali com eles também, né? Para chegar nesse lugar de agora. Pois é, mas o risco é que você fica viciada nisso e você, mesmo nessa fase, aí estou falando para as avós e para as pessoas que estão nesse momento meu do ciclo, você fica buscando uma forma de ser necessária. E eu acho que a gente precisa aprender a ser desnecessária para os nossos filhos. Que eles cada vez mais não dependam da gente, pelo menos objetivamente, só afetivamente. Eu já li uma reportagem, um artigo, uma crônica que eu falei assim, seja uma mãe desnecessária. Né? A gente aprender a ir para esse lugar que é o melhor que a gente pode fazer por eles. Né? E eu também não sei, eu fui o oposto de você, Mônica. Eu não sei, eu não consigo, quando eu te vi falando sobre seu pai e a sua mãe, eu não consegui identificar de onde eu herdei o que de quem ali. Eu tenho que pensar sobre isso. Mas durante boa parte da minha vida, eu dediquei muito tempo ao meu ócio, ao nada. Muito ao contrário do que eu sou hoje. Eu não fui sempre assim, eu fui me tornando assim. E hoje, às vezes, quando eu tenho tempo livre, que eu não tenho nenhuma obrigação de fato que é emergencial e que é urgente, eu acho estranho. Como assim? Aí eu tento resgatar a pessoa que... A Patrícia jovem, com uns 20 e poucos anos e época de faculdade, que minha obrigação era só ir para a faculdade, e eu realmente fazia isso e ficava o resto do tempo... Mentira, eu comecei a trabalhar com 21. Mas, enfim, depois do estágio e tal, eu dedicava a não fazer nada e ficava muito bem sem fazer nada, absolutamente nenhuma obrigação. E deitar e depois do almoço dar uma descansada, porque a gente entra, você fala, nesse hábito, né, nessa constância. Eu, às vezes, me sinto culpada. Como é que eu estou aqui deitada? Mas eu falo, não, mas eu já fiz tudo, tá todo mundo bem. E aí eu vou lá para trás para tentar voltar para esse lugar de... É bom isso faz parte, é importante, não é nem que é bom, para mim é tão necessário. É tão necessário quanto. E quando eu trouxe essa provocação da questão do celular, e né, como a gente já falou, o celular eu acho ele ótimo, porém a gente precisa saber ter um equilíbrio com essa maquininha, porque senão a gente vai num rolo compressor e não vê só o que a gente quer, né? O celular, ele é programado para ir jogando, né? Tem o tal do algoritmo lá que vai jogando as coisas e tal, e quando você vê, você deixou de fazer coisas que eram mais importantes para estar fazendo aquilo. Isso acontece comigo, né? Eu tenho assim, não, eu tenho que, sei lá, me arrumar, e eu tô ali vendo coisas que são interessantes, mas que não é a prioridade do momento. Então, tomar esse cuidado, principalmente acho que adolescentes e crianças que eles ainda não têm, é importante nesse tempo, né? Nessa pausa, nesse lugar. Uma das coisas que eu ouvi ao longo desse dia, porque aí tem isso, né? Eu estou ouvindo música, de repente entra um podcast, alguma coisa que alguém acha que tem a ver comigo. Eu assisti um pouquinho, que é sobre a questão do hábito,
né? Como é que você constrói hábitos bons e hábitos ruins. E eu acho que qualquer ferramenta traz isso e o tempo que você dedica a isso vai mudar toda a sua forma de lidar. E eu me lembrei que uma amiga me contou que o celular dela quebrou. Uhum. E ela ficou totalmente ansiosa. Ela estava no meio de um programa, acabou voltando mais cedo, direto para a concessionária lá, o lugar lá onde ela tinha o celular, porque ela disse assim, é absurdo como a gente não consegue ficar sem o celular hoje em dia. Está tudo no celular, né? E aí, ouvindo você agora e me lembrando dessa história que ela contou no fim de semana, eu fico pensando se a gente não deveria, né, fazer combinados com a gente mesmo em relação ao tempo, falando de tempo, ao tempo que a gente dedica ao celular. Eu acho que marca, né, quanto tempo você usou o celular naquele dia, né? Que você pudesse tentar e pensar isso assim, eu consigo ficar 2 horas sem ligar, sem olhar para o celular? Eu consigo ficar uma manhã, deixar o celular em casa? Eu acho que isso é um sinal de plasticidade, renovação e saúde. Saúde. Porque o que acontece é que você fica tão dependente que você não consegue pensar diferente. Você fica andando sempre na mesma estrada. E você não cria atalhos que são tão necessários para você encontrar caminhos que você vai chegar em outro lugar se você buscar, às vezes, um outro atalho. Senão você vai chegar sempre no mesmo lugar. Mônica, para você ver, né? A gente trouxe o tema dessa live, o que você faz com o seu tempo livre, e a gente, pelo menos eu, passei muito tempo falando de eletrônicos, né? Porque ele começou a fazer parte do tempo livre, mas na verdade, o que eu queria dizer que eu faço do meu tempo livre eu leio um livro, eu vou à praia, né? Eu vou no cinema, eu deito na cama e não faço nada, eu vou caminhar, mas infelizmente muitas vezes o celular tá roubando esse momento que deveria ser, né, mindfulness, né, de um momento completo, presente, porque a gente acaba não prestando a atenção devida, e eu acho que o descanso e a pausa para essas coisas que a gente gosta acabam não sendo tão regenerativos. A bateria não é tão recarregada porque a gente vai à praia com o celular, aí o celular toca, aí o porteiro fala que o seu carro está preso, e aí a mente não descansa de fato naquele momento de lazer, porque a gente se tornou dependente, porque realmente tem tudo ali no celular. Às vezes eu fico pensando, por exemplo, quando eu vou dormir, eu desligo meu celular, e quando meus filhos estão comigo, né? Não, quando eles não estão também, eu desligo porque eles estão bem, né? Na casa do pai, então não me preocupo. Mas hoje em dia eu tenho uma mãe Mais que mora velha. sozinha. Então eu penso, não posso desligar o celular, porque eu não tenho telefone fixo em casa. Então eu já não posso fazer isso. Às vezes eu tenho vontade, vou sair sem celular. Mas se meus filhos estão em casa, eu falo assim, se acontecer alguma coisa... 2 minutos. A gente está falando de tempo, né? A Olivia hoje não pôde participar da live. E a gente vai começar a trabalhar 2 horas. Ela está chegando, ela deve ter esquecido a chave. E ela está tocando, só tenho eu para abrir a porta. Eu vou precisar abrir a porta. Mas é assim, é alguma coisa em relação ao tempo. A gente não se organiza em relação a isso. 1 minuto aqui. Pode ir, que eu fico aqui falando com o pessoal. Eu tô aqui. Viu, gente? Que novidade. Quem quiser falar o que vocês fazem com o tempo livre de vocês. Mas é isso. Eu vou... Ué, já?
Não, é aqui do lado. É só eu pegar o interfone. Ah, É só pegar o interfone. Eu espero que ela tenha entrado. Mas eu acho curioso, assim, né? Como é que a gente, na verdade, a gente funciona muito no automático. A gente funciona muito no automático, assim. A gente não planeja, a gente não organiza o tempo. Isso aí é uma reflexão que a gente fala desse tempo genérico, mas tem o meu tempo, tem o tempo do outro aí. não, não. Pode ir lá com calma, Mônica. Eu seguro o pessoal aqui no tempo que for. Mas voltando à questão do celular que a Agora não posso. estava falando, eu tenho um timer no meu celular, sim, para monitorar quanto tempo eu fico nas redes sociais, porque eu falo que a rede social é um buraco negro. Você entra nele, às vezes você começa a passar ali e pronto, quando eu vi, eu já me atrasei ou deixei de ler alguma coisa que eu queria, porque vai para esse lugar. Então, Mônica, eu boto um tempo nas minhas redes sociais, que quando dá o tempo do dia que eu fiquei, o celular me avisa que eu passei do tempo que eu acho que é saudável ou que eu quero colocar para estar, por exemplo, na rede social. Eu faço isso. Qual é assim? Eu acho que essa palavra, né? A gente botou até um pedacinho do Caetano, né? Daquela música do Caetano, a gente botou no post lá da base quando a gente pensou nessa live. Eu queria que as pessoas colocassem aqui o que é tempo para elas? O que é tempo? O que cada um aqui pensa que é tempo? O que é o tempo? É o tempo de produzir? É o tempo de se cuidar? É o tempo de ser protagonista da sua história? É o tempo de atender aos outros? O que é tempo? Essa visão, essa noção do tempo, porque a noção do tempo é relativo para as pessoas. Muito, muito Muito relativo. relativo. E aí entra na coisa do diálogo, né, que é a nossa proposta aqui da gente entender qual é o meu tempo e qual é o tempo do outro. Será que eu tenho a noção do tempo do outro? Voltando para o tema do casamento, relações, filhos. O quanto que eu consigo dar um tempo para o outro? E pensando, né, que você sempre fala, né, da diferença do ciclo da vida, o tempo é muito diferente, né, para o outro. É importante a gente ter empatia de entender que tempo que o outro tá, porque, por exemplo, um segundo para quem perde 100 metros rasos numa Olimpíada é a vida dele, né? 10 minutos para quem perde um voo é muito tempo, né? 10 minutos para quem está em casa esperando alguém não é nada. Então, hoje em dia, né, Mônica, 10 anos para você é muito tempo, né? Para uma pessoa com 20 anos, daqui a Não 10 anos. Mas o problema, Patrícia, é que assim, na verdade, o tempo que a gente tem, você falou isso agora, eu achei bem legal, assim, para alguém de 20 anos, 10 anos pode ser um tempo pequeno, para alguém de 70 pode ser um tempo curto. Não, um tempo longo, e para quem tem 70 pode ser um tempo Muito tempo, né? Dependendo para quê. Mas Foi isso que eu quis assim, dizer. o tempo é o hoje. Eu acho que é isso que a gente tem com qualquer idade. O tempo, o nosso tempo é hoje. Não é o futuro nem é o passado. O nosso tempo é o hoje. Agora, o que eu vou fazer com o meu tempo futuro vai depender do que eu estou fazendo com o meu tempo hoje. Tenha eu 20, 40, 60 ou 80. Sim. Eu preciso ter essa noção de que o meu tempo é hoje. E aí eu tenho que cuidar dele. Ele é muito importante para mim. Ele é muito, muito importante. E sobre
isso que você falou, né? De saber como é que é o tempo do outro. Eu acho que isso dentro das relações, né? De que, né, você chegar e falar, nossa, você tá, sei lá, muito tempo nesse celular e a pessoa não acha que é tanto tempo. Ou você está muito tempo esperando essa mesa, eu quero ir embora, né? De entender, né? Quando você falou o que é o tempo para você, né? O tempo, aí eu vou responder o que eu pensei agora. O meu tempo, para mim, é algo muito valioso e que eu dou muito valor. Então, aí eu pensei alguma coisa. Se eu estou numa conversa e a pessoa não está valorizando o meu tempo, não está me ouvindo, ou não sei, está falando coisas que para mim eu estou perdendo o meu tempo ali porque não está alimentando nada naquela situação, eu fico muito incomodada, porque para mim tem a ver com o tempo, não é sobre o que eu estou ouvindo, não é sobre o que está acontecendo, porque eu dou muito valor ao meu tempo, porque hoje em dia, o meu tempo é escasso, eu acho. Já não foi, então eu não dava tanto valor a ele. Mas hoje em dia ele é bastante. Então, eu cuido muito do que eu estou fazendo nesse tempo livre. Então, por isso que eu falei muito, me incomoda muito a minha relação, às vezes, com os eletrônicos. Porque eu sinto que eu estou perdendo um tempo que, para mim, é muito precioso. Acho curioso quando você fala assim, hoje meu tempo é muito precioso. Já não foi. O que você está dizendo, o que eu ouvi você dizer, Uhum. o que eu estou escutando você dizer é que assim, eu já não valorizei o tempo como eu valorizo hoje. Hoje, eu valorizo muito mais o meu tempo. Eu acho que a gente está chegando num ponto legal da nossa conversa. A questão do tempo é o quanto eu valorizo o meu tempo. O quanto eu Exatamente. percebo que eu sou responsável por essa valorização do outro, do tempo. Não é o outro que é responsável pelo meu tempo. Então, se eu jogo o tempo fora, se eu perco tempo, se eu desperdiço tempo, se eu uso mal o meu tempo, sou eu. Eu é que estou fazendo, ou estou deixando que o celular faça isso comigo, alguém está fazendo isso comigo. Então, o que eu tenho que olhar para poder dizer, caramba, a responsabilidade é minha. Eu volto para essa tecla que, para mim, assim, o que me acontece, obviamente, tem imponderáveis, mas o que eu faço com esse imponderável depende de mim. Eu tenho essa responsabilidade de... Você vê pessoas com problemas imensos vivendo de uma forma boa e ver pessoas sem problema nenhum vivendo de uma forma boa. Então, o que eu cuido de mim, da minha saúde física e emocional, como eu gasto tempo nisso, é responsabilidade minha. Como eu uso o tempo, não é gasto, eu uso. E, Mônica, fez muito sentido isso. E não teve como eu não reparar, né, ou prestar atenção de que não adianta, né? Para onde a gente vá, qualquer tema que a gente busque, a gente sempre vai falar, né, da nossa família de origem, das nossas referências, do nosso protagonismo, né? Da teoria da responsabilidade, de ser responsável pelo que acontece com você, como eu uso o meu tempo, e vários outros embasamentos da terapia sistêmica, né? E uma das coisas, eu até anotei aqui, fui até buscar aqui o papel, uma das coisas que eu li no meu tempo livre, Julian Barnes é o autor de um livro chamado Elizabeth Finch, que eu recomendo, que é muito legal. Julian Barnes, Elizabeth Finch. Eu não estou com a capa dele aqui, que eu deixei ele em casa. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, ele diz assim, as pessoas acham que as coisas são determinadas pela genética, pela criação, pela hereditariedade, pelo clima, pela geografia,
pelo passado. Na verdade, é tudo isso junto. São as civilizações que nos constituíram e que nos deram as crenças predominantes. Então, ele traz o sistema macro, o ano que a gente está vivendo, aí a gente está trazendo tudo. A tecnologia, o momento que a gente está, a questão da comunicação, a questão das redes, tudo isso faz parte e vem sido construído ao longo do tempo, né? E aí a gente vai entrando nos círculos e na família que eu estou aqui e estou eu aqui, nesse centrinho, no meu mundinho, dentro de todos esses círculos que me constituíram. E eu acho que é isso que é a grandeza e a sorte, a maravilha que é a vida humana, que se a gente consegue enxergar isso, a gente entende que a gente nem é essa potência que a gente acha cheias de certezas, mas que a gente é fruto dessas lentes e que essas lentes se modificam através dos tempos. Daqui a 100 anos, as pessoas vão trazer outras questões, mas que se a gente está no nosso tempo percebendo o quanto que a gente anda ao longo das lentes de família, como você falou, da cultura que a gente está, e que isso não são verdades, são crenças. E que a gente precisa ter consciência das nossas crenças. O que a gente está compartilhando aqui com todo mundo são as minhas crenças, são as suas, o que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos professores, com o segmento social que a gente está, e a gente compartilha para poder trazer isso de uma forma que traga. Eu preciso me responsabilizar por essas lentes, e eu preciso também ter abertura para essas lentes. Então, o tempo vai ser melhor ou pior aproveitado se eu tiver responsabilidade sobre ele. Sim, perfeito, maravilhoso isso que você trouxe, né? O do livro e a reflexão que você fez. E eu pensei o seguinte, né, sobre o meu tempo livre, né? Eu acho que aí eu vou fazer um link com as nossas lives anteriores, onde a gente estava falando de planejamento e de valores. Ó, a Janaína aqui. Muito obrigada. Vou analisar como usar o meu tempo. Janinha. As nossas reflexões que a gente traz aqui, né, gente? Como eu sempre falo, não tem nenhuma verdade absoluta, não é nenhum tom professoral, é só para a gente refletir mesmo. E que se a gente puder sair daqui com algo melhor. É pensar publicamente. A gente pensa publicamente com nossos erros e nossos acertos, com as nossas verdades e as nossas inverdades, com as nossas crenças, mas assim, estimulando as pessoas com temas que eu acho que ajudam a uma vida melhor, mais confortável, mais segura, mais pacífica, mais responsável, mais autoimplicativa, que é o que a gente busca como ser humano. Vou pensar aqui publicamente, porque você me fez refletir isso, né? Antigamente, por exemplo, no meu tempo livre, quando eu era mais nova, tô com tempo livre, vou correr na praia. Mas eu fazia aquilo, eu ia, mas eu não ia tão feliz, né? Eu ia meio que por obrigação, porque eu achava que eu tinha que ir. E aí, pensando nos meus valores daquela época, tinha a ver muito mais com estética do que com saúde. Hoje em dia, quando eu tenho um tempinho, um livro, eu falo assim, opa, hoje vai dar para eu ir na yoga. E não tem a ver com estética, tem a ver com o meu valor atual de estar saudável, da minha lombar tá boa, porque eu tenho muitas dores, eu trabalho sentada. Então, o seu tempo livre, eu acho que também ele vai de acordo com o que você valoriza, né? O que você está valorizando no seu momento atual e que pode ir mudando. Hoje em dia, quando eu tenho um tempo livre, eu penso, opa, vou conseguir ler meu livro, né? Quando eu tinha 20 anos, eu não era um valor para mim
usar o meu tempo livre para ler. Não me orgulho disso, tá, pessoal? Mas é isso de você se entender. E às vezes a gente também quer impor nos nossos filhos uma coisa que hoje a gente entende, que hoje é importante, mas para eles não é. Esse direcionamento fez eu refletir. Você falou uma coisa, e eu queria pegar esse gancho, quando você diz assim, eu achava que eu tinha que correr, né? Uhum. Eu achava que eu devia correr. Eu acho que... E aí hoje eu escolho a yoga como uma escolha. O que me fez pensar é que assim, eu achava que eu devia correr porque talvez o contexto que você estava, o grupo de amigos, a sociedade, dizia para você que você tinha que fazer determinadas coisas. Quando você hoje escolhe a yoga, você está conversando com você mesmo, que foi essa experiência. Olha quem chegou aqui. Até agora falando. Falei mal dela, falei mal de Como você. vocês falam demais. Eu falei mal dela, que ela que tinha atrapalhado a nossa live, não era. Foi o dia... A campainha não parava de tocar e eu achei que você que tinha esquecido a chave. Eu sou sempre culpada pelo que dá errado. Falou. A culpa é sempre minha e ela está sempre errada. Então, o que você faz com o seu tempo? Fala aí pra gente. Ai, Mônica, eu não sei, eu faço coisas boas com o meu tempo. Eu estou bem feliz com o que eu tenho feito. Tá vendo? A gente está falando da gente ser protagonista do nosso tempo, ou a gente fazer as coisas que esperam que a gente faça por uma demanda de fora, né, que a Paz estava trazendo, e não por uma demanda interna do como é que eu quero usar o meu tempo. Não, hoje você deu shows aqui, Mônica, porque tiveram momentos mais cedo, eu perdi um pedaço no caminho para cá. Você estava assistindo, é? Tava. Eu achei que vocês falaram coisas incríveis. Agora eu vou te dizer um negócio. Esse negócio de protagonismo, a gente fala, mas é difícil a beça. Pra caramba, pra caramba. A gente podia falar um pouco mais da dificuldade do protagonismo, entendeu? Porque a gente fala da importância disso, mas e quando você chega lá e você é protagonista dessa história? E agora, o que isso significa exatamente? É se responsabilizar pelas consequências, é isso que é difícil. É duro, né? Se responsabilizar pelas consequências. Foi uma escolha sua, acertei, errei. Desde coisas pequenas que você esquece de comprar e de botar na sua casa que depois vai fazer falta, até coisas fundamentais em termos da relação que você erra na mão. Né? Tomei decisões que foram decisões que foi o que eu consegui tomar naquela hora. Agora, eu acho que, como as coisas são de mão dupla, o que ajuda é você ser responsável dentro do seu protagonismo de 50%. Você não é responsável de 100%. Eu acho que isso me alivia. Isso é bom, né? Fica meio a meio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Você é um pouco responsável, um pouco você está aliviado da sua culpa, né? Assim, você divide... Porque culpa, né? Culpa é uma coisa filosófica que veio trazido por uma cultura religiosa. Eu acho que a gente é responsável. Mas a gente não pode ser responsável por tudo, porque a gente não é onipotente. Essa imagem de que a gente vai dar conta de tudo é enlouquecedora. É enlouquecedora. Você não vai. Você tem que lidar com coisas que deram errado na sua vida e vão dar errado e você vai ter que consertar. Sempre quando fala, né? Ou viver com isso, né? Lidar com isso. E eu acho que, só para não perder, educação de filho, isso é um negócio, né, que às vezes eu vejo muito aqui no consultório. As pessoas acham que como você, de alguma maneira, tem bronca dos seus pais, de algumas coisas, você vai ser... Eu achava isso, que eu ia ser a mãe perfeita. A minha mãe é que tinha feito tudo errado. Eu ia fazer tudo certo. E quando eu olho hoje, eu fiz um monte de coisa errada. Um monte. Graças a Deus, né? Que meus filhos também vão fazer um monte de coisa errada e eles têm esse direito. Faz parte, né? Meus netos. E a gente está aqui do lado para poder lidar com isso. Isso é muito bom, né? Você sabe que na minha primeira experiência com mediação, o melhor ensinamento, o melhor conselho, enfim, orientação que eu recebi foi dessa, da pessoa que estava me orientando, foi essa: você vai errar, vai errar. Uhum. Vai, entendeu?
vai fazer parte do processo. Me deu um alívio para poder me arriscar. Essa questão, né, de culpa que a gente está falando, que vocês estavam dizendo do, né, 50%, eu sempre falo que a sensação, para mim, quando fala de culpado, fala de crime, né? Para ter um culpado tem que ter um crime. E errar não é um crime. É sua responsabilidade pelo erro. Mas você precisa tirar esse peso da culpa e de trazer a responsabilidade do protagonismo. E não de um crime. E muitas vezes... né? Quando se fala, minha culpa, tipo, a culpa por ter acontecido isso com meu filho. Não, você tem 50% de responsabilidade ali, mas tira essa culpa, porque não foi um crime, né? Não foi a sua intenção, não foi cometer um crime. E aí a gente vai aliviando um pouco, né, essas responsabilidades e esse peso vai fazendo a vida se tornar mais leve, né? Até nessa questão do seu tempo livre, né? Quando eu uso o meu tempo livre mal, a responsabilidade é minha, mas não tenho culpa, não. Eu usei, paciência. Vou aprender com isso. A gente está falando de celular e eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é o momento hoje que a gente vive, a nossa responsabilidade sobre o nosso tempo, o nosso entendimento da nossa responsabilidade sobre esse tempo e como é que a gente vai administrar isso. Eu acho que a gente está começando falando como é que você usa o seu tempo livre. Eu acho como é que você usa o seu tempo de vida, o seu hoje, né? Como é que você prepara o seu futuro vivendo bem o seu presente, que eu acho que essa é a forma. Vivendo bem é um pouco palavra empada, como diz a Tânia Almeida. Vivendo com consciência, com responsabilidade o seu presente. Não jogando para o outro a responsabilidade. A gente já vai terminar, mas teve a Lourdes, fez um comentário. Tempo. Hoje mesmo acordei com essas reflexões, principalmente do tempo que já fui, que já fiz e que ficou para trás. Algumas coisas respingam no meu presente. É exatamente sobre isso que a gente acabou de falar, né? É legal, Lourdes. Obrigada por a sua participação, porque assim, mas só que esse passado também te trouxe sabedoria, te trouxe consciência, te trouxe uma outra visão, né? Como a Patrícia falou, ela hoje não corre, ela faz yoga. E ela faz yoga, ela podia estar correndo, mas ela faz yoga porque é uma escolha dela. O correr era uma escolha, às vezes, social, do grupo, das amigas, do devo fazer e não do quero fazer. Então, eu acho que o que a gente viveu é muito importante, a gente tem que cuidar disso também e botar isso no nosso bolsinho para carregar para o nosso deserto, como diz a Cláudia, a Ana Cláudia, para preparar o nosso deserto, sabendo o que a gente ganhou e aprendeu ao longo desse percurso. Gente, tem mais perguntas, a gente está terminando, eu acho que já demos o nosso melhor. Olivia ainda deu um colinho aqui no final, apareceu, foi ótimo. E estou registrando tudo. Bebel não pôde estar porque está na Espanha e estava em trânsito dentro de uma exposição, então, num outro tempo diferente do nosso. E que a gente usando o tempo livre dela, escolhendo. Exatamente. E a gente cobrindo também, ajudando e partilhando de um tempo, de uma proposta que é de nós quatro, mas que nem sempre as quatro vão estar juntas para dar conta, mas que a gente pode usar esse tempo também de uma forma bastante amorosa, que eu acho que foi o que a gente faz aqui. Cuidando. Que lindo! Nossa Senhora! Live mais bonita, hein? Obrigada, ganhou. Lourdes. Vocês são sensacionais. Gratidão. Pessoal, um beijo. Bom descanso para vocês. Obrigada. Nós vamos trabalhar, mas ainda tem um fim de semana no meio. A semana é curta, então a gente ainda tem mais tempo de lazer. Uma delícia. É um trabalho meio... É um trabalho que é prazeroso demais. Vamos preparar a live da próxima aula de práticas colaborativas, fazendo já um merchandising aqui do curso para advogados. Entrem
nas nossas lives pessoais e na própria base vai ter o que são práticas colaborativas. É, a capacitação que vai acontecer agora, no início de março. Então tá bom, Beijo, lindas. Um beijo. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Você tem que apagar aqui, ó.